Olá, meu nome é Melina Pimenta Neves, eu sou estudante do curso de licenciatura em Matemática do campus Ifibacã, Massari, e eu vou dar continuidade ao assunto função, mais especificamente função do primeiro grau. No último vídeo, eu falei sobre o conceito inicial de função e agora eu vou falar sobre função constante, função linear e o modelo geral de uma função afim. Então, um tipo de função afim é uma função constante. O que é uma função constante? É uma aplicação f de R em R, recebe o nome função constante quando a cada elemento x pertencente aos reais associa sempre o mesmo elemento c pertencente aos reais. Isto é, cada elemento do domínio x vai pertencer ao mesmo elemento da minha imagem, do meu contradomínio. Então, a minha imagem sempre vai ser um elemento. Vamos verificar isso. O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo do x, passando pelo ponto 0 e c. Esse c pode ser qualquer número que esteja dentro dos conjuntos dos reais. A imagem é o conjunto C, ou seja, a imagem é um único número. Observe, temos aqui o domínio. Cada elemento do domínio vai estar ligado a um único elemento da imagem. E esse elemento aqui vai estar sendo ligado com todos os elementos do domínio, tá? Então, eu vou colocar um exemplo. Supondo que o meu domínio seja 0, 1, 2 e 3. E em minha imagem 2. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que o 0 vai ligar com o 2, o 1 vai ligar com o 2, o 2 vai ligar com o 2 e o 3 vai ligar com o 2. Observe que a minha imagem é um único número. Que número é esse? O 2. Então, meu conjunto imagem é apenas o 2. E o gráfico vai ser algo desse tipo. Vou colocar aqui. O gráfico vai ser exatamente uma reta assim. Então, se eu colocasse o C como 2, então, se aqui é a minha origem 0, 1, 2, ficaria assim, a minha reta. Se C fosse 2, ficaria aqui. Ou seja, para cada elemento do domínio vai pertencer a um único elemento imagem, que é o 2. Nesse caso aqui, é uma constante. Não importa o valor de x, a minha imagem sempre vai ser a mesma para cada um desses elementos. Temos aqui um exemplo de função constante. Aqui tem aplicação no GeoGebra, que é uma ferramenta de plotagem de gráficos. Deixa eu ver se eu consigo plotar algum gráfico aqui. Na verdade, eu vou desenhar. E aí, vocês podem pesquisar GeoGebra, tá? Quem estuda a matemática conhece. Então, se eu quisesse plotar esse gráfico do 1, que é f de x igual a 3, ficaria da seguinte forma. Eu tenho um eixo x aqui, eu tenho o eixo y. Então, se ele está me dizendo que a minha imagem é 3, então vai ser 1, 2, 3. Ficaria aqui, mais ou menos aqui, e a minha reta ficaria assim. Deixa eu apagar aqui, para ficar melhor. Ficaria assim a minha reta. Se eu fosse encontrar a função, a imagem dessa função aqui, que é o 2, eu poderia fazer da seguinte forma.
eu vou colocar o menos, vou colocar da seguinte forma aqui, vai ficar menos 2x mais 4, dividido por x mais 4. Porque aí, deixa eu colocar aqui, vai ficar aqui f de x igual a menos 2. Coloquei o menos 2 em evidência, menos 2 vezes x vai dar menos 2x, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então, agora eu posso cancelar esse com esse, f de x, então, vai ser menos 2. Agora eu posso traçar o meu gráfico. Se é menos 2, então vai estar aqui embaixo, ó. 1, menos 2. Então, vai estar aqui. Essa terceira fica para vocês fazerem no GeoGebra, tá? Ele está me dizendo que x vai ser menor. Se x for menor ou igual a 1, então a minha imagem vai ser 2. Aí ele me diz, se x for maior do que 1 e menor do que 2, a minha imagem vai ser menos 1. E se x for maior ou igual a 2, a minha imagem vai ser 3. Aí fica para vocês fazerem no gráfico, no GeoGebra, né? Para quem tem conhecimento. Agora vamos entrar sobre a função afim ou função do primeiro grau. Uma aplicação f de RR recebe o nome afim, função afim, quando a cada x pertencente a R associa o elemento a x mais b pertencente aos reais, com A diferente de zero. Isto é, cada elemento do domínio, que é representado por x, vai estar ligado a um elemento da imagem que vai ter essa característica, ax mais b. E esse A tem que ser diferente de zero, porque se A for igual a zero, deixa de ser uma função afim, tá? Um exemplo, y é igual a 3x mais 2. Isso aqui é um tipo de função afim. Como é que eu sei? Porque o maior grau da minha variável é 1. Então, por isso que a gente chama de função afim ou função do primeiro grau. E os coeficientes de uma função afim? Seja uma função f de x igual a x mais b, os coeficientes, o a gente chama de coeficiente angular, e b, coeficiente linear. O coeficiente angular vai me dizer se a reta ela é crescente ou decrescente. E esse coeficiente linear vai ser exatamente o ponto que vai cortar o eixo y. Temos um exemplo aqui. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto 4 e 8 e tem coeficiente angular igual a 3. Então, eu sei que o modelo geral de uma função afim é y igual a x mais b. E ele está me dizendo, ó, passa pelo ponto x por 4 e y 8. Então, aqui eu vou ter 8 igual a vezes 4. Na verdade, ele está me dizendo aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Ele está me dizendo que o coeficiente angular é 3. Então, vai ficar 3 vezes 4 mais b. Então, 8 igual a 12 mais b. Meu b, então, vai ser menos 4. Então, a equação da reta é y igual a 3x menos 4. Bem simples. Eu tenho um ponto que o x vale 4 e o y vale 8. Tenho um coeficiente angular igual a 3. Calculo o meu coeficiente linear. Na verdade, calculo a minha função afim para encontrar o coeficiente linear e gero a equação da reta que passa por esse ponto. Gráfico. O gráfico cartesiano da função ax mais b é uma reta.
Como eu falei, o coeficiente angular significa a inclinação da reta. Se A for um número positivo, a reta é crescente. Se A for negativo, a reta é decrescente. Para calcular o coeficiente angular, caso a gente não tenha, é só a gente fazer a variação de y sobre a variação de x. Nesse caso aí, a gente precisaria de 2 pontos para calcular o coeficiente angular. E o coeficiente linear é exatamente o coeficiente que corta o eixo y. Quando b for maior do que zero e quando b for menor do que zero. Aqui, nós vamos ter um A maior do que zero e o B vai ser maior do que zero também, porque o B está cortando o eixo y aqui, é um valor positivo. Nesse caso aqui, o A vai ser também maior do que zero, só que o B vai ser um número menor do que zero, porque o B está cortando o y aqui embaixo, negativo. Nesse caso aqui, o A ele vai ser menor do que zero, porque está decrescendo a reta, e o meu B vai ser positivo, porque está cortando o eixo x acima. Desculpe, está cortando o eixo y acima, né? Então, aqui são os valores positivos. E nesse caso aqui, a reta também vai ser decrescente, então a A vai ser menor do que zero, e o meu B também vai ser menor do que zero. Vai ser o valor negativo. Então, temos aqui as 4 situações que a reta pode ter, referente aos coeficientes. A raiz da função afim. Para calcular o valor da raiz, basta a gente substituir o y por zero, ou f de x por zero. F de x e y são a mesma coisa, tá? Então, se eu tenho aqui y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, se eu quiser encontrar a raiz dessa função, basta eu igualar toda a equação a zero. Então, fica x mais b igual a zero. Aqui é a mesma coisa, x mais b igual a zero, porque f de x e y são a mesma coisa. Um exemplo. Vamos ver um exemplo. Encontre a raiz da função f de x igual a 2x mais 4. Para encontrar a raiz, basta igualar a equação a zero. Então, vai ficar 2x mais 4 igual a zero. 2x igual, 4 está antes da igualdade, passa para depois, trocando o sinal. X vai ser igual a menos 4 sobre 2, está multiplicando, passa dividindo. Meu x, então, vai ser igual a menos 2. Então, a minha raiz, a raiz dessa função é menos 2. Ou seja, quando eu substituir o x aqui por menos 2, o meu resultado vai dar zero. Vamos tirar a prova real? F de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 mais 4. Então, f de menos 2 é igual a menos 4 mais 4, que é igual a zero. Então, de fato, menos 2 é a raiz dessa função. A raiz nada mais é um número que toca no eixo x quando y for zero. Deixa eu apagar aqui. Tá. Por fim, vamos determinar a raiz da função que está no gráfico. Como é que a gente vai encontrar a raiz da função? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, temos que encontrar, deixa eu ver aqui, primeiro temos que encontrar a equação da reta, para depois encontrar a raiz, né? Então, temos aqui, peguei 2 pontos, menos 3 e menos 2,
Então, peguei o ponto menos 3 e menos 2, e o segundo ponto que eu peguei foi 4 e 3. Então, eu sei quem é o meu coeficiente linear. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas o coeficiente linear está cortando o eixo y no menos 1, certo? Então, aqui eu vou ter, para eu descobrir o coeficiente angular, vai ser A igual a ΔY sobre ΔX. Meu A vai ser igual a menos 2 menos 3, até aqui, menos 2 menos 3, dividido por 4 mais 3. Então, vai ficar menos 5 sobre 7. O meu coeficiente angular. Então, eu tenho menos 2 aqui. E desculpe, gente, vamos voltar aqui. Os pontos é menos 2, é ao contrário. Primeiro vem o valor de x. Os pontos aqui, o primeiro ponto é menos 2 e menos 3. E o segundo ponto, 4, 3. Agora assim a gente faz. ΔY sobre ΔX, A vai ser igual a menos 3, menos 3, dividido por menos 2, menos 4. Então, meu A aqui vai ser menos 6 sobre menos 6, que vai dar 1. Então, o meu coeficiente angular é 1. Então, meu y vai ser igual, o modelo geral dessa função vai ser x menos 1, porque ó, o b está cortando no menos 1. Se eu quisesse saber a raiz dessa função, é só igualar essa equação aqui a zero. Então, x menos 1 igual a zero, x vai ser igual a 1. E assim, eu finalizo a segunda etapa da função afim. No próximo vídeo vai ser para realizar algumas questões e para verificar o estudo do sinal de uma função afim.